Sonic e a IDW no 78. Logo após a destruição da sede da restauração, Tails está dirigindo seu veículo e levando Amy e Blaze até Barricade Town, uma das cidades da rede da restauração. Amy fica feliz ao ver que o local parece ter se recuperado dos danos causados pela praga do vírus metálico. Blaze comenta que teriam chegado mais rápido se estivessem no tornado e pede desculpas por terem ido de carro, mas Amy garante que não é problema, pois entende que Blaze tem medo de altura, o que eles inicialmente esqueceram ao sair das ruínas de Emeraldville. Parece que os produtores esqueceram esse medo da Blaze. Os amigos chegam a Barricade Town, mas ficam surpresos ao ver que tudo parece estar bem na cidade e entre os cidadãos. Amy parece incomodada com sua própria decepção pelo fato de tudo estar em paz, mas Tails a tranquiliza, dizendo que é compreensível, já que o objetivo da viagem era verificar se a perda da sede central havia impactado as cidades da rede, o que não parece ser o caso ali. Interessante notar que no balão das crianças correndo, uma delas tem a imagem do Shao e outra tem a imagem do Next. Eu nem lembrava desse personagem. Mas, pesquisando, vi que ele é um personagem de programa de TV que aparecia na TV quando a Cream estava assistindo, lá em Sonic X. Com um olhar sério, Blaze comenta que a aparência de paz pode estar escondendo problemas maiores e quer encontrar o representante da restauração local. Essa reação deixa seus amigos preocupados. Amy sente que Blaze está se culpando por não estar presente quando tudo aconteceu, enquanto Tails comenta que o império dela tem sorte de tê-la como princesa, admirando sua dedicação em proteger os outros, mas desejando que ela não fosse tão dura consigo mesma. Logo depois, o trio encontra o escritório local da restauração, onde são recebidos por uma funcionária coelha. Ela fica chocada ao saber da destruição da sede, pois só tinha ouvido falar de um acidente, e imediatamente entra em contato com os outros escritórios para enviar suprimentos e voluntários. Com isso resolvido, Amy decide seguir para a próxima cidade da rede. Mais tarde, os amigos chegam a Glass Hill, onde Amy vê fumaça ao longe. Blaze salta do carro e corre em alta velocidade até o local, mas ao chegar, vê que o incêndio já está sendo controlado pela equipe local da restauração. Essa zona Glass Hill nunca apareceu nos jogos ou dos quadrinhos, sendo a primeira vez que ela aparece, apesar de já ter sido mencionada antes. Tails e Amy chegam logo depois. Um cidadão macaco ouve a conversa do trio e explica que o posto da cidade está bem equipado e com pessoal de sobra. Ele mesmo é um voluntário que está sendo enviado para ajudar em Emeraldville. Não dito por quê, mas o macaco afirma que ele quer ajudar a restauração porque ele em uma dívida com ela. Se eu me lembro, ele foi o macaco que infectou todo mundo na restauração com o vírus metálico. Amy diz que as pessoas de Barricade Town não pareciam estar cientes da destruição da sede e pergunta se o mesmo está acontecendo ali. O macaco responde que não sabe muito, apenas que precisavam de ajuda e ele está lá para isso. Afinal, é esse o propósito da restauração. Amy fica tão feliz que o abraça, deixando o macaco sem graça. Depois, os amigos estão no modo barco do veículo de Tails, navegando até a última cidade da jornada. É engraçado o Tails usar o seu veículo de Sonic All-Star Racing Transformed, sendo que ele em o mais potente que ele ganhou em Team Sonic Racing. Mas acho que é para combinar com o fato da Amy também sempre usar o veículo desse jogo. Amy está muito feliz ao ver que, em vez de estarem em crise, a restauração está prosperando mesmo após a perda da sede. Tails também está aliviado que Clutch não conseguiu destruir tudo. Blaze elogia o trabalho de Amy. Não apenas o que estão fazendo agora, mas o que ela já fez. Lembrando que foi Amy quem fundou a restauração para ajudar os outros, e que o legado que a organização criou é graças a ela, deixando Amy lisonjeada. Por fim, o trio chega ao último destino, Turtle Shell Island. Também é uma cidade que nunca apareceu nos jogos e é a primeira vez que aparece nos quadrinhos. A cidade flutuante parece estar tranquila, até que o trio ouve uma voz familiar e encontra Surge e Kit almoçando em uma mesa ao ar livre. Amy fica feliz em ver Surge e pergunta como está sua jornada heróica, ao que ela responde que não há perigo nenhum acontecendo. Tails cumprimenta Kit de forma nervosa, mas ele o ignora friamente. Surge reclama da falta de emoção e Kit comenta que nunca se sabe quando algo pode dar errado. Porém, vemos que ele colocou uma bomba em uma das boias âncora da cidade para criar um perigo para Surge resolver.
e logo depois a boia explode. Não é mostrado que foi o Kit que colocou essa bomba lá, mas mais à frente dá a entender que foi ele sim. Com a cidade começando a tremer, Tails voa para verificar e vê a boia afundando. Ele volta ao chão e explica a situação. Existem 6 boias que mantêm a cidade flutuando sobre o lago, e com uma destruída, as outras 5 estão sob pressão extra, o que fará a cidade afundar. Surge decide salvar o dia destruindo outra boia para equilibrar o peso. Tails tenta impedi-la, dizendo que isso não vai ajudar, mas ela sai correndo. Blaze corre atrás dela. Dá pra ver que a Surge é muito mais rápida que a Blaze, pelo rastro que as duas deixam. As duas chegam à boia correspondente, mas Surge corta a corda antes de Blaze poder impedi-la. Blaze a repreende, mas Surge responde que está ajudando, até Blaze dizer que agora a cidade está afundando mais rápido. Surge então culpa Tails por não ter explicado direito. Na verdade, foi ela que quis ser apressada demais. Enquanto isso, a equipe local da restauração organiza a evacuação dos cidadãos. Amy pergunta ao comandante como pode ajudar, mas ele responde que está tudo sob controle. Há barcos designados para todos e abrigos preparados na ilha. Amy então se oferece para ajudar na evacuação, e o comandante aceita. Amy, Blaze e Surge voltam até Tails e Kit, e Blaze informa sobre a segunda boia destruída. Amy diz a Surge que vai acompanhá-la nas buscas pelas ruas para ajudar na evacuação. Surge diz que isso não é legal ou empolgante, mas Amy pergunta se ela quer ser uma heroína ou não, e Surge aceita. Blaze pergunta se Tails tem um plano. Ele responde que há um vulcão subaquático ativo abaixo da cidade e os protocolos de evacuação foram feitos pensando nisso. Ele acredita que Blaze pode usar seus poderes para ativar ventos térmicos e manter a cidade flutuando por tempo suficiente. Blaze nunca fez isso antes, mas se recusa a abandonar o povo. No entanto, ela precisa chegar ao fundo do lago, e Tails diz que Kit pode ajudá-la nisso. Kit, com frieza, pergunta se Tails não tem alguma engenhoca brilhante para resolver tudo, mas Tails diz que não. E que Kit é o único com as habilidades e ferramentas necessárias. Kit hesita, dizendo que não pode ofuscar Surge, mas ela o tranquiliza dizendo que os dois são um pacote, e ela vai ganhar a glória por tabela. Então, ele aceita. Cada um segue para sua missão. Amy, Tails e Surge correm pela cidade para ajudar na evacuação. Kit cria uma bolha com tentáculos que mantém o oxigênio dentro e a água fora, permitindo que ele e Blaze mergulhem. Blaze sente como se as paredes estivessem se fechando, mas Kit explica que a pressão está aumentando e o ar é limitado. Eles chegam ao fundo do lago e Blaze coloca a mão na superfície do vulcão. Ela pensa em como costumava ver seus poderes como uma maldição perigosa, até que seus amigos mostraram que, na verdade, são um dom para proteger os inocentes e vencer o mal. Pensando no quanto seus amigos a ajudaram, ela dá tudo de si e consegue ativar os ventos térmicos. Geysers surgem e ela e Kit voltam à superfície. Todos os cidadãos são evacuados a tempo. Amy, Tails e Surge se reúnem com Blaze e Kit. Tails diz que vai tentar prender as boias temporariamente, enquanto Amy garante que todos serão contados no censo. Blaze elogia Surge e Kit pela ajuda, apesar do erro inicial de Surge, dizendo que eles estão honrando os ideais da restauração. Amy, Tails e Blaze partem, enquanto Surge e Kit seguem em outra direção. Surge reclama que ninguém viu sua ação heróica, mas Kit promete que ainda haverão outras oportunidades, e pensa consigo mesmo que vai garantir isso. Ou seja, isso confirma que foi ele mesmo que plantou a bomba lá, caso haja alguma dúvida, porque só pela cara que ele fez quando viu o Tails e o pessoal, e o fato dele mesmo ter afirmado que não sabia quando algo poderia acontecer, já mostrava as intenções dele. Cara, ele é tão obcecado assim para ver a Surge brilhar a ponto de criar o caos de propósito. Caramba. Enquanto isso, em Rainbow Ravine, Whisper está relaxando em um café ao ar livre. A garçonete pergunta se ela vai querer algo mais, e Whisper responde que está esperando uma amiga. De longe, Mimic a observa, comentando como ela está desprevenida, com sua arma fora de alcance em um local cheio de gente, especialmente sabendo que qualquer um ali poderia ser ele disfarçado. Ele diz que o tempo de Whisper na restauração a deixou fraca, mas se surpreende que ela tenha conseguido rastreá-lo até aquele lugar. Mimic então saca sua faca e decide dar um olá para sua antiga colega. Na próxima edição, veremos Whisper versus Mimic. Pela última vez!